Então vamos lá. Boa tarde. Eu sou Vanira, eu sou enfermeira. Estou na Gerência de Núcleo Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje à tarde nós vamos tratar do assunto sobre a caderneta de saúde da pessoa idosa. A caderneta de saúde da pessoa idosa é uma nova ferramenta para atenção à saúde da pessoa idosa. Muito se pergunta, por que uma caderneta de saúde para a pessoa idosa? Como nós sabemos, né, o envelhecimento populacional mundial é uma nova realidade e, consequentemente, o envelhecimento populacional brasileiro vem acompanhando essa realidade. Esse envelhecimento, ele teve um grande avanço nos finais dos anos 60 a início dos anos 70. Então, em 1950, tínhamos 2 milhões de idosos, né? Já em 1975, já tinha se triplicado este número. 6 milhões e meio. Já são mais de 20 e meio a população idosa, né? E a Organização Mundial de Saúde diz que, segundo as projeções estatísticas, o período de 1975 até 2025 será considerada a era do envelhecimento. Né? Então, a nossa população brasileira é chamada até assim, é uma população jovem, né, de cabelos brancos. Em 2025, segundo as estatísticas, nós seremos o 6º país do mundo com o maior número de idosos, representando 15% da população. Hoje nós somos, em média, 8,5%, depende da localidade, né, da região, do país, de 8,5% a 10%. O Tocantins, da qual nós fazemos parte, né, nós temos uma população de 8,5%, né? Junto a esse crescimento, né, ocorreu o quê? Uma transformação, né, do perfil das doenças, que antes eram doenças infecto-contagiosas, né? Hoje está se aumentando, junto a isso, as doenças crônicos degenerativas, né? Que vem acompanhando este processo de envelhecimento. Os nossos idosos dizem que eles são em torno de 30% a 40%, né, usuário do Sistema Único de Saúde. O envelhecimento, ele está ligado a um processo multifatorial, ou seja, ele não é apenas um envelhecimento biológico. O envelhecimento, ele acontece nas suas condições biopsicossociais. Então, trabalhando o processo de envelhecimento, né, que é multifatorial, é preciso trabalhar principalmente a mudança do paradigma. Nós precisamos estar trabalhando o envelhecimento, levando em consideração a capacidade funcional desta população que está envelhecendo. Uma pessoa não envelhece igual a outra. O processo de envelhecimento, né, ele pode ser bem-sucedido, ele pode ser mal-sucedido, né, ou o envelhecimento habitual. É preciso a prática estar trabalhando este novo paradigma, né, este modelo assistencial em decorrência do processo de envelhecimento, ele precisa ser modificado, ele precisa ser mudado, né? Eu não posso estar trabalhando, quando eu trabalho o envelhecimento, a população idosa, né? Eu não posso estar trabalhando como eu trabalho a população adulta. A população adulta, eu trabalho muito em cima da patologia, do que está acontecendo no momento, para fazer o tratamento
né, desta situação. Já a população idosa, né, que vem acompanhando esse processo multifatorial, ela deve se levar em consideração principalmente as questões de prevenção, promoção de saúde, né, e reabilitação. É isso que a geriatria e a gerontologia, ela vem trabalhando. Eu não posso pensar o idoso como eu penso no adulto, né? Então, o que eu preciso ver em cima disso? Eu preciso trabalhar esta população de 60 anos e mais, considerada idosa para nós, né, do Brasil, de uma forma diferenciada. Eu tenho que buscar aumentar a idade, a média dos anos, né, com a idade, a média dos anos livre de incapacidade. Por isso que eu tenho que trabalhar a questão da capacidade funcional. Como é a capacidade funcional desse meu idoso? O que ele faz? Ele deixou de fazer alguma coisa? Este idoso, como é que está sendo a interação com o meio? Ele está se interagindo com o meio? É um idoso que está se isolando? O que está acontecendo? Com quem esse idoso convive? Como é que está as questões, situação de lazer? Este idoso, ele é um idoso autônomo? É um idoso independente? Ou é um idoso que tem a sua capacidade prejudicada? E se ele já tem essa capacidade, o que eu, enquanto área técnica, enquanto saúde, né, profissional da saúde, posso estar fazendo para melhorar? Por isso que, com a população idosa, eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo prevenção e reabilitação. É interessante que se fala que a população idosa, depois de 60 anos, ela vive em média, para o sexo feminino, de 18 a 20 anos a mais. Para o sexo masculino, em média de 16 anos. Então, a média hoje para a mulher é de 78, 80 anos. Para o homem, em média de 76 a 78 anos. E a mulher, ela tem também um diferencial. Ela vive mais tempo livre das incapacidades. O que os estudos falam que a mulher pode ter mais anos livre de incapacidade, que ela pode viver em torno de 13 anos livre de incapacidades e o homem em torno de 8 anos. Então, que nós temos que trabalhar muito a capacidade funcional, né? Como estava se falando, né, por ser multifatorial, existe uma heterogeneidade na população idosa. Ela é bastante diversificada, né, e heterogênea. Se eu fosse falar hoje, o idoso, eu conheço um idoso que tem 80 anos, no Tocantins. Eu conheço um idoso que tem 80 anos numa região sul, né, no sudeste, né, do país. Então, existe essa heterogeneidade. O idoso tem as suas características próprias, características específicas, né? E também está ligado também ao local, à região onde mora, às condições de saúde, né? A oferta que esse idoso tem, seja a nível de saúde, seja assistência, né? Então, é uma população heterogênea, né? E a saúde tem que pensar que, para mim, organizar a rede de atenção, né, a este idoso, eu tenho que pensar nisso. A minha população idosa é heterogênea, ela é diversificada, né? E eu preciso, em cima dela, identificar os idosos de riscos, né? Qual é a demanda dessa população idosa? Qual a demanda da população idosa do Tocantins,
da região sul do Tocantins, do meu município, do município de Palmas, de alguma cidade do Bico do Papagaio, ela não é a mesma. Ela pode ela se aproximar, mas ela não é a mesma. Quais são os recursos que esse idoso necessita para me dar uma atenção, uma assistência de qualidade, né? Então, é interessante que a caderneta ela vai te ajudar a fazer essa percepção com relação à população idosa. Então, a caderneta ela vai ajudar na operacionalização da política de assistência, né, nacional de saúde da pessoa idosa. Como eu falei, né, a pessoa idosa, devido à sua heterogeneidade, são multifatores, a rede que assiste, ela é bastante complexa, mas infelizmente também ela é fragmentada, né? Diversos tipos específicos de serviço, centrais de regulação, fontes de fundo, distribuição geográfica, como eu falei, né? Os idosos da região, eles eles não têm as mesmas condições que o idoso de outra região. E é interessante que, mas diante disso, em cima disso, eu preciso o quê? Unir a necessidade do trabalho contínuo oferecido ao idoso, seja na casa, seja na instituição, seja na comunidade, né? Porque esta população idosa de hoje, grande parte dela ainda é dependente. E como a gente está vendo aí, né, que 11,5% tem dependência total. E uma boa parcela dela, né, necessita de internação. É interessante que uma população idosa, o tempo também de internação, quando ele passa, ele leva mais tempo do que uma população adulta. Então, esse segmento populacional, ele tem as suas especificidades. Então, qual é o objetivo da caderneta? Para que a caderneta serve, né? Ela vai me permitir que eu identifique na minha população idosa qual é o idoso que é frágil ou o idoso que está em risco de fragilidade. Então, quando eu falei no início, né, aquela avaliação funcional, a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela vai contribuir diretamente para este processo. Outro objetivo da caderneta, né, que ela permite o acompanhamento periódico de determinadas condições do indivíduo idoso. E outro aspecto que possa interferir no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. Então, a população idosa que vem acompanhado com esse acelerado crescimento populacional, acompanhado com o aumento das doenças crônicas degenerativas, ela vem caminhando há muito tempo, 30, 40 anos, na rede de atenção, à saúde. Ela é usuária do SUS durante muito tempo, né? E a caderneta, ela ajuda eu também reconhecer a minha população que é cadastrada, que muitas vezes ela é bem definida, bem conhecida, às vezes pelo agente comunitário de saúde, mas quando é feito esse acompanhamento também por outro profissional, ela dá esse suporte para mim, né? Ela vai estabelecer esse critério de risco para padronizar o meu atendimento. Como eu falei, né, o atendimento é preciso ser padronizado. Um idoso, ele não é igual ao outro. Um envelhecimento, né, ele pode ter, dependendo do estilo de vida, né, depende das condições socioeconômicas, né, dessa população e outras situações, né. Então, cada idoso tem suas peculiaridades. Quando eu estou falando da caderneta de saúde da pessoa idosa, ela é um instrumento que vai empoderar o idoso. Eu estou trabalhando com aquele idoso, eu estou fazendo o atendimento nele através da caderneta, que a gente vai estar vendo mais adiante, eu estou empoderando ele. Quando eu estou fazendo, eu estou permitindo ele ter essa participação ativa
nesse processo, né? Eu permito que ele, juntamente comigo, profissional, né? Ele esteja ativamente cuidando da sua saúde. Ele esteja comigo, né? Cuidando, ele esteja percebendo tudo isso, o que pode estar influenciando positiva ou negativamente na sua saúde, né? É muito interessante que a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela facilita o acompanhamento do idoso numa situação de urgência ou emergência, ou numa referência, né? Que a gente vê que ainda é muito fragmentada, é muito deficiente essa questão, mas a gente vem buscando trabalhar muito em cima disso, porque às vezes o idoso, ele é levado, ele sai do seu município, é levado para um outro município de referência, né, um exemplo, e ele não tem ninguém que o acompanha. E a caderneta, ela vai situar o profissional que está recebendo esse idoso, porque a caderneta fala por ele, a caderneta fala pelo idoso, né? Ela possibilita o reconhecimento do vínculo com a equipe, né, com a unidade de saúde, e é uma proposta de educação em saúde. Porque à medida que eu estou fazendo aquelas perguntas, aquele questionamento, preenchendo aquela caderneta de saúde juntamente com ele, eu estou levando educação em saúde. Se ele fuma, a gente vai estar vendo, eu estou falando, ela não é somente para preencher se sim ou se não. Ela, naquele momento, eu estou fazendo um grande trabalho de educação em saúde, individualmente com ele. Ou se alguém da família ou alguém que esteja acompanhando. Então, ela é uma excelente proposta de educação em saúde. Com a caderneta, eu posso estruturar, né, ações específicas, né, ações de promoção, ação de prevenção, ação de assistência, né. Quando eu estou trabalhando, eu vejo que a minha população idosa, ela fuma muito, ou então ela é sedentária, ou outras ações. Quando eu estou trabalhando com a caderneta, eu estou também vendo como é que está a situação de vacinação dele, né. Quais são as doenças, né, que podem estar, as doenças que vêm acompanhando aquele idoso ou outras que podem surgir. A caderneta também vai ter questão relacionada também até o indicador de saúde atual, a gente vai estar falando isso mais ali na frente. Então, ela vai estar chamando o profissional para trabalhar, né? Ela chama o profissional para trabalhar essas ações. Não tem como a gente estar trabalhando a caderneta sem, juntamente com ela, estar fazendo promoção, prevenção e a assistência àquele idoso, né? Através dela, eu posso estabelecer metas. Eu posso estabelecer metas dos acompanhamentos, né? E posso avaliar os resultados. Qual a minha meta? Eu tenho uma população idosa na minha área de abrangência que não faz atividade física, né? Então, eu estabeleço uma meta e, através desse acompanhamento dela, eu posso estar, como é que se fala? Eu posso estar vendo o resultado, porque ela me permite. É preciso eu dar seguimento. Ela não é só aquele primeiro momento. Eu dou seguimento, né, àquela ação. Por isso que o idoso, né, principalmente a população idosa, ela é vista assim. Por quê? Porque ao longo tempo, eu vou acompanhando esse idoso, né? Eu não acompanho só hoje, né? Eu posso estar atendendo ele hoje, eu posso estar ofertando essa caderneta hoje, mas eu trago histórias pregressas dele, né? E posso fazer este acompanhamento ao longo tempo, né? E como foi falado, né? A mudança do paradigma da atenção. Eu não posso ser apenas pontual, né? Chegar e atender aquele idoso só porque ele é hipertenso ou é diabético. Eu tenho que ter uma visão geral daquele idoso. Eu tenho que fazer uma avaliação da funcionalidade daquele idoso. E essa caderneta me permite.
ela também é considerada como um instrumento de vigilância, né? Por isso aí fala, né? Ela traz tanto informações individuais, né, dentro dela, como informações coletivas. E ela me garante, como também já foi falada, né, o planejamento, seja pelo gestor, seja pela equipe de saúde, né, da família. É interessante, e para quê? Para me levar a processo de envelhecimento de forma ativa, né, e saudável. É interessante quando se fala em envelhecer com saúde, né, envelhecer de forma ativa e saudável, a gente tem que atentar que o idoso não é porque ele tem uma patologia crônica que ele não pode envelhecer de forma ativa e saudável. Eu posso ser idosa, ter uma patologia e posso buscar este envelhecimento. É esta associação. Então, eu estou buscando, porque, eu sou envelhecimento ativo e saudável, envelhecimento saudável. Não, só envelheço saudável se eu não tiver nenhuma patologia? Não. Até porque, né, como foi, eu até citei, né, existe um período, né, que a mulher pode até não ter incapacidade e que ele está muito relacionado com o atendimento que a gente está, né, dispensando essa população idosa, né. É importante considerar que não é porque idoso que já tem que estar, assim, como se diz, aconteceu uma coisa que eu já tenho que estar me ficando de lado, deixando o meu idoso de escanteio. Não, eu tenho que buscar esse idoso ser mais ativo, né, possível. Os estudos dizem que 80 a 85% da população idosa, ela tem uma patologia, né, crônica. E em média 5%, 10 a 5%, ela acompanha essa população idosa de 5 a mais patologias. Então, assim, dificilmente nós vamos ver idoso sem nenhuma patologia crônica. Pode ser uma artrite, pode ser uma artrose, pode ser uma hipertensão arterial, pode ser um diabetes mellitus, né? Então, é interessante você buscar isto. Eu vou estar trabalhando para quê? Para diminuir as incapacidades, para dar mais qualidade de vida à minha população idosa. É interessante quando se pergunta, quem deve preencher a caderneta de saúde da população idosa? Gente, o preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa, ela não é única e exclusivamente de responsabilidade do agente comunitário de saúde. Ela pode ser preenchida por todos da unidade básica de saúde. Seja o enfermeiro, por que não o médico? Seja o médico, né? Ela pode ser preenchida também pela equipe, né, do núcleo de apoio da saúde e da família. Ela pode ser preenchida também nas instituições de longa permanência. É atenção básica através da estratégia de saúde da família que vai fazer este acompanhamento. Por quê? Porque nós sabemos, né, a atenção básica é a porta de entrada dessa população. É lá onde ela usa mais tempo o sistema. Ela pode muito bem ir para a atenção hospitalar, mas ela é devolvida novamente para a atenção básica. Então, o preenchimento, ele pode ser feito por toda a equipe. Quando é que eu vou preencher essa caderneta de saúde da pessoa idosa? Eu posso preencher durante a visita domiciliar. Eu tenho um idoso naquela residência. Este idoso, ele não está em condição de ir à unidade de saúde, ou ele não quer ir à unidade de saúde, ou é uma decisão minha enquanto equipe de preencher. Eu posso preencher, salvo algumas exceções que a caderneta na unidade, na visita domiciliar, pode ser que ela não seja totalmente preenchida em algumas situações que pede dentro dela. Mas existe a população idosa,
a população do pessoal, dos idosos que estão nas instituições de longa permanência, que a gente conhece mais como abrigo, a grande maioria, não consegue se deslocar até a unidade de saúde. Por isso é interessante que ela seja feita lá na instituição de longa permanência. Ou onde o idoso que também não puder ir, né, o idoso acamado, ele pode ser feito na residência. Ela só pode ser preenchida também na unidade de saúde. Quando? No momento de uma consulta, quando eu for fazer a vacinação daquele idoso, no momento que eu estiver fazendo uma atividade educativa com o idoso, no momento que eu estiver trabalhando, né, também com um grupo de idosos, né, eu posso fazer esse preenchimento, né? A equipe de saúde decide a melhor forma de fazer esse preenchimento. O importante é que não deixe se passar, se oportunize, né, aquele momento que se está com o idoso. Aqui, né, é a caderneta de saúde da pessoa idosa, né? Ela traz informações muito ricas, gente. São muito simples, mas são muito ricas, né? Ela pode ser usada, como foi dito por qualquer profissional. Ela é um instrumento, né, que se faz. Eu não preciso de grande escala, né, para poder avaliar o meu idoso, né, avaliar as condições, né, daquele idoso. Se ele é um idoso frágil, né, se ele é um idoso em risco de fragilidade, né. Então, eu posso utilizar as informações da caderneta para fazer esta avaliação. Inicialmente, a caderneta pergunta, o nome, como eu mais gosto, como eu sou mais conhecido, né? Muitos idosos, ele tem, né, o seu nome e tudo, mas ele gosta de ser chamado por algo que é considerado assim como carinhoso, aquele nome. O seu José da Silva Pereira, eu gosto de ser chamado seu Zé. O seu José da Silva Pereira, ele gosta de ser chamado de seu Zé da Arlete. Então, assim, como é que eu sou mais conhecido, né? Isso é importante até para o profissional tá identificando, né, o idoso depois naquela localidade. Outro profissional também que pegar a caderneta de saúde da pessoa idosa está buscando, né, na comunidade, está identificando de forma mais fácil aquele idoso. Porque às vezes, né, o nome dele é mas ninguém naquela localidade conhece. Ele traz também a pergunta sobre o cartão do SUS. Muitos idosos ainda não têm o cartão do SUS, né? E quando a gente está fazendo cartão do SUS, a gente está buscando saber, então a gente pode tá fazendo o encaminhamento. Este idoso, ele não tem o cartão do SUS, ele precisa tanto para a gente registrar na caderneta, quanto precisa para ele, que o cartão do SUS, quando for um procedimento de alta complexidade, ele é necessário. Então, nós precisamos, nossos idosos, no momento que está preenchendo a caderneta, ele não tem o cartão do SUS, é importante que se haja meio de providenciar o cartão do SUS. Um documento de identidade dele, se ele é homem, se é mulher, né, o sexo masculino ou feminino, a data de nascimento, os seus endereços, né, o estado civil é muito importante, gente, porque hoje, esse idoso que eu estou acompanhando, ele pode ser casada, mas essa idosa pode ser casada, mas daqui a 2, 3, 4 anos, pode viver ela e o esposo, daqui a 2, 3, 4 anos, está viúvo, está sozinho, né? Então, é interessante o Estado Civil, vai contribuir muito para a questão do trabalho que a gente tem que desenvolver com ele, né? Como é que eu tenho que ver este idoso? A escolaridade. É interessante, gente, que a caderneta de saúde da pessoa idosa, a gente tem que direcionar a pergunta
para o idoso. A gente tem que voltar a pergunta para o idoso. Quando eu estou perguntando a escolaridade, eu quero saber assim, quantos anos, né, que aquele idoso estudou, né? Hoje em dia a gente vê que está mudando, né, as nomenclaturas, série, ano, aí está vindo essa mudança, mas é interessante eu trazer isso que ele coloca para a realidade hoje. O idoso pode nunca ter estudado. Isso vai interferir na qualidade de vida, no que eu tenho a oferecer? Sim, isso é importante o profissional saber, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com o idoso, nós estamos atendendo o idoso e nós desconsideramos isso. A gente acha que aquele idoso, tudo que eu estou falando é fácil dele entender, né? Às vezes ele está compreendendo. Então a escolaridade pode ser algo, um peso, pode ser. Então o profissional ele tem que se atentar para isso. E essa caderneta te chama a isso, te chama a atenção para perguntar. Eu estudei até o 3º ano, mas eu levei 5 anos para chegar no 3º ano. Então, até 4 anos, porque estudou até o 3º ano só. As séries estudadas foram 3 anos, passou 5 anos estudando a mesma, mas então foram 3 anos, então fica no até 4 anos. Aposentado, às vezes a gente faz essa pergunta, você é aposentado? E muitas vezes eles nem são aposentados, né? Recebe o benefício de prestação continuada, que há uma diferença. E a gente pergunta, mas no final do ano, você recebe o 13º? Aí a gente consegue identificar que aquilo ali é benefício de prestação continuada. E muitas vezes a gente vê que é real, é realidade. A nossa população idosa, às vezes, a renda de uma família, determinada família da qual ele faz parte, a sua aposentadoria é a única renda que tem. Então, isso é interessante. A ocupação antes da aposentadoria. O que eu fazia? Em que eu trabalhava? Isso tem influenciado hoje na minha condição de saúde? Isso tem influenciado no meu bem-estar? Hoje, eu faço alguma coisa? Eu estou tendo condição de fazer alguma coisa? Aconteceu algo que me impossibilitou de fazer alguma coisa? Então, a ocupação, tanto antes quanto a atual, ela é de extrema necessidade para a gente avaliar essa capacidade do idoso. O grupo sanguíneo, fator RH, às vezes a gente se preocupa com o grupo sanguíneo do filho, do grupo sanguíneo do nosso, do grupo sanguíneo da criança, da gestante, e esquece do idoso. E como a gente vê, né, as estatísticas apontam que grande maioria ainda é alta, o número de idosos que sofrem por acidentes, principalmente acidentes de trânsito, né? E às vezes são idosos que estão em local só, então se tiver o grupo sanguíneo, o fator RH lá dentro daquela caderneta, se ele tiver com aquela caderneta naquele momento, vai ajudar em muito isso aí. Então, é importante. Mas eu perguntei, então é bom que a gente providencie. Eita, a gente não sabe do nosso idoso. Então, vamos providenciar esse exame juntamente com os outros. Como eu falei, né, que ela ajuda, né, nas ações de promoção, de prevenção, com relação a hábitos de vida, né? Este idoso fuma, ele bebe. É importante perguntar para ele, você já fumou? Você parou de fumar? Quando que você parou de fumar? O que você fumava? Qual era a quantidade? Que isso também pode trazer, né, complicações, consequências atuais. É um idoso que tem um enfisema, tem alguma história anterior do uso, né, do cigarro ou tabaco, né, ou outro tipo de fumo. Ele tem história atual ou pregressa de uso de bebida alcoólica. Esse meu idoso, ele faz atividade física? Então, não faz. Então, o que nós podemos estar vendo com ele? Como é que nós estamos fazendo para ele fazer atividade física? Se ele está em condições, né? Mora comigo.
É muito interessante essa pergunta. Muitas vezes o idoso mora, como eu até falei, às vezes ele é a única fonte de renda, né? Ele mora com 5, 6, 8 pessoas na mesma casa. Ou então ele mora só. Ou mora só com seu companheiro, né? Se eu tenho 5, 6 pessoas, um exemplo, eu fico só a maior parte do tempo, todos vão trabalhar e eu estou só. Então, isso é importante para me avaliar se esse idoso é um idoso que está, né, em situação de risco. Quem pode tomar conta de mim caso eu preciso, né? É interessante a gente estar conversando com o idoso que essa pessoa, esse cuidador que a gente chama, né, ele é uma referência para a nossa equipe de saúde. Eu tenho que ver esse cuidador, eu tenho que ter um olhar diferenciado para o cuidador. Eu não tenho que olhar ele apenas como aquela pessoa que cuida do idoso, não. É importante eu buscar entender como compreender a questão da funcionalidade da família, né? É importante entender esta pessoa, que vínculo eu tenho? É um filho? É a nora? É a sogra? Ou é um vizinho? Né? E se eu tenho essa pessoa, o idoso diz, necessito de cuidados para o dia? O idoso pode dizer que não. E a resposta vai ser a resposta dele. Por que ele diz que não? Será que ele pode muito bem, às vezes, é interessante, que ele tem um cuidador, ele é bem acompanhado, né, pelo cuidador, que você acha, né? Mas ele diz que não precisa de cuidado. Então, eu tenho que considerar essa resposta e estar avaliando tudo isso. Essa outra pergunta, ela é pergunta que ela vem acompanhando muitas escalas, né, de avaliação da capacidade funcional do idoso. Vários estudos trabalham com esta pergunta. Em geral, eu diria que a minha saúde ela é muito boa, ela é regular, ela é ruim ou ela é muito ruim? A maioria dos estudos apontam que a população idosa diz que é regular. É interessante a gente atentar para quê? O idoso ele pode muito bem subestimar sua condição de saúde, se mostrando autossuficiente, com medo de ser institucionalizado, com medo, até temendo que dê trabalho para as outras pessoas, né? Porque se falar para mim, né, minha saúde está muito boa, né? Ou então de precisar de cuidados. Então, ele pode subestimar. Mas a pessoa idosa que apresenta doença, né, crônica e dependência funcional, pode também considerar como saudável. Então, eu sou hipertensa, eu sou diabético, mas a minha doença está controlada, ela pode se achar também como saudável. É ele quem diz. A percepção é dele. Muitas vezes a gente está fazendo essa pergunta para um idoso, aí vem outro, vem um cuidador, um conhecido, e quer responder. Não, é a resposta dele. O que ele tem para me dizer em cima dessa resposta? O que ele tem, ele vai estar me referenciando, né? Se é um idoso frágil, né? Ou se é um idoso em risco, né? De fragilidade. Principalmente porque se o idoso diz que ele está ruim ou muito ruim, é o seu risco de vir adoecer, a ter problemas sérios de saúde ou até mesmo de morte. E, gente, a avaliação do estado de saúde, ele não é preenchido todo mês que o idoso vai à unidade de saúde. Ele pode ser preenchido a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes no ano. Ou então, não, eu achei necessário avaliar, tudo bem, mas a média é em torno de cada 6 meses fazer esta pergunta. Os meus problemas atuais de saúde. Como já foi falado, né, o preenchimento se dá a partir da própria fala do idoso, ele vai ajudar no planejamento das ações, né, do cuidado ao idoso,
na reabilitação, nas ações de promoção, prevenção, acompanhamento, né, dessa pessoa. Todo idoso que relatar ter 5 ou mais doenças é considerado frágil ou em processo de fragilização. É interessante quando a gente vai fazer essas perguntas, muitas vezes o idoso, ele diz um sintoma, mas não diz uma patologia, né? Às vezes assim, o que eu tenho hoje? Eu estou com dor de cabeça, né? Cefaleia. Que eles dizem dor de cabeça, claro, né? E às vezes ele padece de hipotireoidismo, mas ele não sabe informar. O hipotireoidismo pode estar trazendo uma demência para ele, e ele não sabe fazer, às vezes, esta ligação com o hipotireoidismo. Então, muitos idosos, às vezes, têm determinada patologia, mas não conseguem fazer essa compreensão. E isso é importante trabalhar com ele. Medicamento que estou usando, né? Esse item, ele aí tem 14, né? 14 espaços. Ele pode ser preenchido até de lápis, porque é interessante que cada vez que o idoso for atendido, for a uma consulta, o profissional precisa perceber qual o medicamento que ele está sendo usado, né? Para evitar, né, o risco da iatrogenia medicamentosa. Às vezes ele está comigo lá na unidade de saúde, mas aconteceu um problema grave que ele teve que ser encaminhado para um hospital de referência. O hospital de referência, ele acrescentou uma medicação X. Então é interessante se estar lançando as medicações que o idoso toma. Não sei se vocês, muitos profissionais, né, também percebem isso. Às vezes, ele coloca também somente as medicações que o médico passou. Aí ele pega e apresenta a receita para nós. E quando se vai perceber, às vezes ele está com uma sacola cheia de analgésico, de antitérmico, ou outras medicações que o vizinho, o amigo, alguém estava dando para ele. Então é interessante a gente fazer essa percepção, tá? Para evitar a iatrogenia medicamentosa. Mudou a medicação, atualiza esse espaço. Ele precisa ser atualizado. Às vezes o idoso é transferido, como eu disse, para outra localidade, não leva nada. E a única informação sobre a medicação que ele está tomando, sobre os problemas de saúde dele, está onde? Na caderneta. Na caderneta. A internação hospitalar, né, qualquer que seja o motivo, é considerado um indicador de risco, né? É um importante indicador de risco. Mas é interessante a gente ver que internação hospitalar, né, no período não inferior a 72 horas. Quando a gente vai conversar com ele, ele foi lá, ele teve que tomar um soro porque estava vomitando, ou porque teve um quadro diarreico, alguma coisa. Ele diz que estava internado. Mas é interessante a gente estar conversando com ele, né? Para tá se percebendo isso aí e passando para ele que o conceito correto de internação. É preciso identificar o mês em que o indivíduo foi internado, né, lá no espaço, porque pode ocorrer que uma segunda visita, né, esse mesmo indivíduo tenha tido outro episódio de internação, nesse mesmo ano, nesse mesmo semestre. Então, eu posso, através dessa anotação, fazer um monitoramento da saúde daquela população idosa. Tem uma pergunta aqui que eu já posso estar até antecipando. Vanira, vocês estão utilizando essa caderneta somente agora? Pois a gente já utiliza há 5 anos atrás. E o vencimento foi em 2011. Ah, tá. Não.
A caderneta de saúde da pessoa idosa, ela foi colocada, né, uma proposta do Ministério da Saúde desde 2007. 2007, o Estado ele teve um grande momento, né, de implantação, onde se teve um seminário estadual e foi disponibilizado aos municípios. Alguém está falando aqui, né, que o vencimento foi em 2011. Realmente, e outra notícia interessante, que ela está em processo ela vai sofrer algumas modificações. Algumas cadernetas que a gente tem atual, ela já tem até 2014, tá? O Ministério da Saúde já está estudando a caderneta, vai ter modificações. Então, essas cadernetas que não tem espaço, se eu puder estar fazendo esta modificação aí, senão eu vou estar tendo que buscar, né, a outra caderneta que já tem mais atual esses anos aí. Então, desde 2007, o Estado vem trabalhando com a caderneta, né? O que o Ministério preconizava que até que 2011, né, todos os estados brasileiros, todas as cidades, consequentemente, estivessem implantada a caderneta. Ainda é um processo que a gente vem lutando muito, né, que ainda está um pouco lento, mas a gente já viu 2010, 2011, um grande avanço no Tocantins. Ocorrência de queda. Como eu falei no início, hoje a queda é o primeiro indicador, né, do CISPACTO, né, que vai ter até uma mudança. O indicador é a saúde do idoso, que fala sobre queda, internação hospitalar por fratura de fêmur, e que está ligado à queda. Ela é um importante problema de saúde pública. Ela é um importante problema de saúde pública, né? Ela é um importante fator de risco para a perda da independência daquele idoso, né? Ela também ela influencia a queda negativamente na qualidade de vida e traz gastos excessivos, né? Tanto para a família, né, quanto para a sociedade, como para o SUS. Gente, é tão importante se trabalhar a situação de queda que 2/3 da população idosa que cai em determinado ano, ela vai cair novamente. Então, o idoso, quando ele cai, dificilmente ele cai apenas uma vez. Então, e esta queda pode gerar um agravo maior, né? Que é a fratura de fêmur. E que grande parte deles, no primeiro ano de vida, vem a óbito. Existe idoso que não tinha nada, que não tinha nenhuma patologia crônica, e que veio a cair, os estudos apontam, e que essa queda que veio a fraturar o fêmur, levou ele a óbito. Então, esse é um importante problema de saúde pública. A queda, ela provoca a perda da independência, ela faz com que o idoso se sinta impotente, se sinta incapaz, ela traz o isolamento social do idoso, ela traz junto depressão na população idosa, ela desestrutura também toda a família. Então, a queda é preciso ser observada e percebida. O meu idoso já caiu, por que meu idoso caiu? Aqui eu anoto, mas eu preciso fazer esta investigação. O que está levando a meu idoso cair? Eu preciso também estar trabalhando com a promoção e prevenção. O espaço que o meu idoso vive tem favorecido esta queda? Muitas vezes a gente pensa que a queda acontece à noite, quando ele vai, que ele levanta muito para ir no banheiro. Não, não é. Não é à noite. A maioria das quedas, elas não, uma grande parcela dela acontece à noite. Mas não necessariamente é este número, as estatísticas apontam ele como a maior causa.
Às vezes é a minha casa que tem móvel demais, às vezes é os brinquedos dos meninos que estão ali espalhados dentro da casa. Eu tiro muitas vezes aquele espaço do idoso. Pode ser um fator intrínseco, também pode ser extrínseco, como também pode ser um fator intrínseco, né? Muitos deles, labirintite, outras tontura, mudança postural brusca, né? Pode ser em decorrência de uma doença, como pode ser alguma barreira que pode ter favorecido esta queda. Aqui traz sobre o uso de medicação e também sobre a questão da intolerância, seja ela aliás, sobre a intolerância, seja ela medicamentosa ou alimentar, né, ou a outros agentes ambientais, agentes químicos, né? Este item ele não define propriamente a pessoa idosa frágil ou em processo de fragilização, mas ele é importante, né, constatar, porque é uma informação útil, principalmente quando a pessoa idosa necessita de um atendimento de urgência e não se encontra em condições para responder essa pergunta. Então, ele é útil para o profissional e para o atendimento, consequentemente, né, para aquele idoso que vai ser atendido em determinadas situações onde ele não pode responder. Informações da vacina, né, vai ter esse item. É interessante que a caderneta, ela não exclui o cartão de vacina. Este espaço, ele vai ser utilizado para transcrever as informações do cartão de vacina do idoso, tá? A gente já andou percebendo que em algumas localidades o pessoal estava rasgando o cartão do idoso, né, e colocando somente na caderneta. Não. Você pode estar até grampeando junto, deixando lá. Esse espaço eu transcrevo as informações e não substituo a vacina. O agendamento da consulta, né, ele marca tanto as consultas quanto, né, qual é o tipo de atendimento, se é um especialista, né, e qual é o profissional. Isso aqui, ele favorece que eu tenha um acompanhamento do meu idoso. Esse idoso está sendo acompanhado? Qual profissional está atendendo? Existe alguma especialidade que está acompanhando este idoso? Acompanhar se o idoso teve atendimento e a demanda oriunda dele como parte do plano terapêutico, né? Porque muitos idosos nossos ainda resistem, sabe que padece de alguma patologia, principalmente crônica, e resiste a este acompanhamento. É aquela história que muito ainda traz enraizada, aquela questão cultural de que eu tomo remédio em casa, eu cuido de mim em casa, o meu companheiro, minha companheira vai estar cuidando de mim em casa. O controle da pressão, controle de peso e controle da glicemia. A gente percebe aí vários espaços, né? Mas como o idoso ele tem um acompanhamento longo, não se faz necessário todas as vezes que o idoso for atendido na unidade, ou eu fizer um atendimento em outra localidade com o idoso, de estar anotando, né? Vamos anotar nas consultas mensais, ou algum pico, alguma situação que ocorreu, para a gente fazer este acompanhamento, né, da pressão arterial, do controle do peso, né, para me dar as orientações em cima disso aí. E isso aí eu estou também, assim, outro profissional que pegar essa caderneta, né, ele vai poder estar acompanhando esse processo. Esse idoso, com relação ao peso, está no peso bom? Ele está com baixo peso? Ele está com sobrepeso, né? Então, vai me ajudar este acompanhamento, né, periódico do idoso. E o controle da glicemia também, né, a mesma coisa.
Na caderneta também, né, tem essa informação já bem no final, o que diz coisas que eles não podem esquecer, né? Sempre carregar a caderneta comigo, principalmente quando eu for ao serviço de saúde. Grandes reclamações que a gente ouve dos profissionais é que, mas o idoso esquece muito. Realmente, gente, a gente vê, a gente esquece, né? Imagine os idosos e muitos deles que padecem, né, de demência, às vezes esquecem. Sim, o idoso esqueceu a caderneta, por isso que a unidade de saúde, eu não falei ainda, mas é interessante falar, ela tem que ter uma ficha que fica lá no prontuário da unidade. Essa ficha é o espelho da caderneta. O idoso esqueceu, eu não vou deixar de atender ele. Eu não vou fazer com que aquele idoso volte, seja a 1 quilômetro, seja a 10 quilômetros. Não, ele vai ser atendido, eu anoto naquela ficha e no outro momento que eu vou estar sempre falando para ele trazer a caderneta, eu vou estar transcrevendo o que eu deixei naquela ficha na unidade, eu vou estar transcrevendo para a caderneta também. Ou então, na visita domiciliar, pode ser também se atualizando. É importante que o idoso, né, ele tenha este vínculo. Ele tenha este vínculo, né, com um profissional de saúde, né, e ele tenha essa abertura, né, de tirar dúvidas, né, de pedir orientações naquele momento, não deixar passar aquele momento. Aqui tem o que foi colocada por Isabel Cristina, que está dizendo que alguns profissionais livram logo a caderneta de vacina. Eu acredito que o livram logo deve ser esse, como eu falei, né, gente? Ela não pode ser excluída. É um documento original, né? Ela é um documento original e eu vou transcrever apenas para a caderneta de saúde da pessoa idosa. Todo outro profissional que pegar a caderneta de saúde da pessoa idosa, que não estiver com o cartão junto, né, pode estar fazendo a interpretação, né, dessa situação vacinal do idoso. Aí fala da importância da vacinação, né? Aí fala da importância dele de estar buscando essa vida ativa, dessa vida saudável, de participar de reuniões, seja grupo de amigos, seja grupo de idosos, seja familiares e amigos, né? Ela fala, né, lembra da questão da alimentação saudável, né? O uso de cigarro e bebida alcoólica que precisa ser evitado, né? Ela traz informações também, né, para que não pode esquecer, né, para o profissional estar trabalhando com idoso, da questão da sexualidade. Muitas vezes não é fácil estar trabalhando sexualidade. Às vezes o idoso chega para você e traz um assunto de sexualidade e muitas vezes o profissional não está preparado. É importante a gente estar buscando isso, né? E o idoso, como diz assim, né, é participação ativa, né? Empoderar ele para que ele solicite que a caderneta seja atualizada. Não basta ter um primeiro momento. Como você viu, as informações do início da caderneta, né? Elas são, por isso que o primeiro momento ele é um pouco mais demorado, né? E é muito importante para o idoso se ter um tempo mais demorado, sabia? Os estudos apontam que ele pede um tempo diferenciado do atendimento, né? Se eu tenho 15 minutos para atender uma pessoa, né, da comunidade, né, o idoso, às vezes, ele pede mais tempo. Isso é agradável para ele, isso leva confiança para ele, né? Ele sente confiança, dá segurança para ele no profissional. Então, a caderneta, ela precisa ser atualizada. Não basta eu implantar. Eu preciso estar todos os momentos que forem, né? Um atendimento ao idoso, eu estar atualizando essa caderneta, porque senão ela não vai ter sentido para o idoso.
É em relação à exclusão, porque tem a caderneta do idoso. Excluir o cartão de vacina, né? Não, não pode excluir, como eu disse. Não pode excluir. Ele é um documento original. Eu queria saber, a Isabel Cristina... Isso. Tá. Isabel, você é enfermeira? Qual é a sua profissão, Isabel? Se puder passar para nós. E alguns serviços, né? Ah, tá, obrigada. Obrigada, Isabel. E alguns serviços, né, que são úteis, né, que o idoso vai precisar, né? Ficou um pouco ali, né? Corpo de bombeiro, né, de violência contra a mulher, né? Existe aqui o site dos Ministérios da Saúde, né? Alguns sites, né, que vai contribuir para o idoso nessa rede de assistência ao idoso, não só apenas na área da saúde, né, mas na área também da ação social, principalmente quando se fala com relação à violência e maus tratos contra a pessoa idosa. E Augusto Cury nos fala que o intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é mais breve do que se imagina. Quem não tem prazer de penetrar no mundo dos idosos não é digno de sua juventude. Não se engane, o ser humano morre não quando seu coração deixa de pulsar, mas quando, de alguma forma, deixa de sentir importante. E eu trago outra mensagem também, que essa é uma mensagem bíblica, né, que não, só confirmar a sua fala, eu não... A caderneta de vacina, ela não pode ser excluída, ela é mantida. Ela não pode ser excluída. Eu transcrevo para o cartão, para a caderneta de saúde da pessoa idosa, as informações de vacina e mantenho, né, o cartão de vacinação do idoso. É ele que vai ser colocado as informações no momento da vacina. Eu coloco a vacina, quem vacinou, qual é o lote, data de validade, todas essas informações, né, elas são colocadas no cartão de vacina do idoso. Porque existe uma diferença, né? A caderneta da criança, ela já traz o espaço para a gente colocar aquelas informações, né? Mas, infelizmente, a caderneta de saúde da pessoa idosa não tem. Esperamos que a gente está em processo de mudança, né, que pode se perceber isso, e para que não se faça duas vezes, né? Às vezes a pessoa acha, sei, tanto que eu tenho que colocar no cartão de vacina, quanto depois na caderneta. Mas enquanto nós temos essa caderneta, a gente vai ter que fazer esse trabalho. E eu não sei se vocês perceberam, e dentro das informações que eu repassei para vocês sobre a caderneta, não tem nenhum momento falando da área da saúde bucal. Então, a equipe de saúde bucal, tanto a nível de Estado, né, como no próprio Ministério da Saúde, fez toda essa situação, essa colocação, essa reclamação, e já se pensada. Vai se haver um espaço, né, onde vai se colocar informações referentes à saúde bucal. Então, a nova caderneta, ela já vem com mudanças. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia
e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Então, essa mensagem que nós deixamos para você, né? A gente está aberto às perguntas, né? Porque sem qualidade de vida, a longevidade não tem significado nenhum. Eu queria agradecer a todo o pessoal que está aqui conosco, assistindo neste momento, né? Essa videoconferência. Eu queria também deixar o meu abraço para a equipe da DAP, que também está lá conosco, os colegas de trabalho que está conosco assistindo, né, esse momento, fazendo parte desse momento. E estamos abertos a perguntas, se alguém tem outras perguntas a nos fazerem. Nós estamos, enquanto área técnica do idoso, nós estamos fazendo um trabalho atualmente junto com as instituições de longa permanência, né, que nós estamos vendo que foi feito um levantamento em 2008, 2009, foi feito um diagnóstico nas instituições de longa permanência. O que nós percebemos é que a população, os cuidadores responsáveis pelaquela população institucionalizada, eles não tinham, né, conhecimento em cima do processo de envelhecimento. Então, é interessante que a gente está indo nas instituições, indo nos municípios, indo dentro, lá no local de trabalho e sentando com esses profissionais, juntamente com os profissionais da estratégia de saúde da família, juntamente com o NASF, e está fazendo esse trabalho. E também já estamos expandindo, né, o pessoal que trabalha no centro de convivência para idosos. Então, nós estamos fazendo um trabalho, fazendo esta visita aos municípios e está capacitando os cuidadores. O que é interessante, a gente vê que muitas vezes o que se ouve na mídia, o que sai na mídia, o idoso na instituição X foi violentado, o cuidador violentou o idoso, né? E sai muito isso, né? Então, a nossa preocupação é em trabalhar o processo de envelhecimento com esses cuidadores, que muitas vezes agem, né, com o idoso de uma forma que chega a considerado por nós até violência, mas por quê? Porque não conhece esse processo de envelhecimento, né? Porque é preciso trabalhar, chamar o rapaz. Estão pedindo aqui para que repita o slide, né, da mensagem do Augusto Cury. Nós vamos pedir o técnico para estar voltando aqui. Então, como está vendo, então, é preciso a gente deixar ser formado, é preciso formar para poder nós darmos verdadeiramente esta qualidade de atenção, a qualidade de assistência a essa população, né? E juntamente conosco, nós estamos tendo a parceria também das setas, né? Da Secretaria de Trabalho e Ação Social, né? Então, a gente está tendo essas visitas a esses municípios e conversando com esse pessoal, juntamente com a equipe de saúde da família. Vamos retomar aqui, né, o slide para a Isabel que pediu.
Estamos tentando colocar novamente aqui de volta o slide. Pedimos a compreensão dos colegas. Então, outra coisa a se falar, gente, que também que nós também já percebemos, em algumas localidades, né, falando a nível de Tocantins, estava se usando a caderneta de saúde da pessoa idosa, o pessoal estava se usando a caderneta de saúde da pessoa idosa também na população, para o grupo de hipertensos e diabéticos, mas que não era idoso. Então, a gente, se algum município, né, ainda utiliza assim, a gente pede para que deixe somente para a população idosa, né? Porque a gente tem toda essa cota somente para a população idosa. Então, a caderneta de saúde da população idosa deverá ser utilizada somente para quem tem 60 anos e mais. No próximo dia 24, às 15 horas, nesse mesmo horário, nós também teremos uma webconferência sobre o programa da vitamina A, né? Pela equipe de alimentação e nutrição da Secretaria de Estado da Saúde. E nós queremos também, enquanto área técnica saúde do idoso, deixar aqui já uma proposta de estarmos retomando no próximo mês com outro assunto relacionado ao idoso. A área do idoso, como diz, é muito complexa, né? A gente já tem convites, nós temos um geriatra que nos assessora nos nossos processos de capacitação, e ele já está convidado para estar conosco aqui, trazendo outras temáticas que acharmos interessante, que os municípios também até podem estar solicitando, que achar necessário. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma situação da caderneta de saúde do idoso no município? Nós temos caderneta suficiente, tá, gente? O município que estiver sem caderneta, nós temos caderneta suficiente para estar fornecendo. Basta mandar um documento simples, pedindo, solicitando, e o número, né? Quantas cadernetas que você quer. Pode ser encaminhado do secretário, sempre está vindo aqui, né? O secretário de saúde. Ou pode ser até por outra pessoa que vem trazer alguma documentação, algo na Secretaria de Saúde, basta estar procurando nós lá da área técnica de saúde do idoso. Nós estamos a partir das 14 às 18 horas. Quiser também estar passando lá conosco, conhecer materiais educativos que nós temos. Nós estamos em fase de construção de outros materiais educativos. Nós temos alguns jogos educativos. Passa lá e esteja conversando um pouco com a área técnica. Nós somos eu, Vaníria, que estou na gerência atualmente. Temos Ana Helena, que está aqui comigo do lado, né? Ana Helena é a técnica da área, assistente social, que trabalha comigo também lá na área. E temos também a Neiva, né? Que é assistente de saúde, que está conosco, dando este suporte na área técnica do idoso. Obrigada, Edna, pela sua participação. Edna do Paraíso, né? De Paraíso está
agradecendo. Muito obrigada, Edna, pela sua participação. Obrigada, Soraya, também. Soraya, nossa amiga da DAP, nossa nutricionista e educadora física, que vem dando esse suporte para nós, né, para a área técnica, nas capacitações que nós temos feito a nível de estado. Isabel, você queria saber agora sobre a importância da alimentação e os cuidados que o idoso pode ter? Eu não entendi, é uma pergunta. Ah, tá certo. Isso, nós também temos outra nutricionista que ela está na área técnica da hipertensão e diabetes, que vai estar também, ela está viajando conosco e também vai estar conosco trazendo, né, essa temática. Vamos estar trazendo também sobre osteoporose, nós queremos trazer, né, o nosso primeiro momento, nós convidamos geriatra, nós queremos estar trazendo também sobre violência. Nós temos parceiro do Ministério Público nos nossos processos de capacitação e nós vamos estar querendo trazer aqui, este é o primeiro momento, é o primeiro contato, né, que nós, enquanto área técnica do idoso, vamos estar com vocês. Esperamos que ele venha, né, cada mês mais acontecer e cada vez mais tenha adeptos, né. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Esperando o Tocantinho que está digitando. Guardando contato com Tocantinha. Os agentes comunitários de saúde de Tocantinha. Pede para repetir o slide. Ah, tá, não. Agradece, né? E por ter repetido o slide. De nada, de nada. Aguardando contato novamente com Tocantinha. Eu acredito que após o contato com Tocantinha, que está tentando
digitar, a gente pode dar por encerrado. Estamos aguardando aqui o término da digitação. E é isso aí, gente. Não estamos conseguindo mais. Então, tá, essa apresentação, né? Ela vai estar disponível no site. Na próxima semana, esses slides já vão estar disponíveis no site, né, da Telesaúde. Então, nós damos aqui por encerrados e agradecemos a todos novamente a participação de vocês, né? Muito obrigada por tudo e até a próxima webconferência. E, novamente lembrando, na quinta-feira, neste mesmo horário, será trabalhado sobre a vitamina A.